A festa Vila La Nostra Gente marca a abertura da 29ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas. Reunião em defesa da universidade pública discute temas como ato de desagravo, diversidade na faculdade e também aprovação de cotas. No quadro Na Ponta do Lápis, entenda como funciona o novo crédito consignado para quem trabalha de carteira assinada. Boa tarde, essas e outras informações a partir de agora no Câmara Notícia desta segunda-feira, 14 de abril de 2025, 12h38. Lembrando que você pode participar com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776 e a gente já abre esta edição, olha, falando de festa e de cultura, porque começou a 29ª Semana Italiana em Campinas. Veja na reportagem de Rafael Turati. Na última sexta-feira, a festa Vila La Nostra Gente abriu a 29ª Semana da Comunidade Italiana em Campinas. Organizada pela Casa de Itália, Cultura Ítalo-Brasileira e também pelas Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e de Secretaria de Esportes e Lazer, o evento comemora a cultura da Itália e os descendentes que formam a população atual de Campinas. Primeiro é homenagear a comunidade italiana, que é muito forte e que desde a vinda dos primeiros imigrantes lá no final do século XIX, ajudaram a construir essa cidade, né? Muito do que tem em Campinas hoje é fruto da contribuição dos imigrantes e descendentes italianos. O evento gastronômico também ressalta como a gente está muito intrinsecamente ligado, né? O brasileiro tem muita identidade com a música, com a tradição e com a comida italiana. Então é muito importante e a gente fica muito feliz que ela seja cada vez maior. A celebração do Dia da Comunidade Italiana em 17 de abril entrou para o calendário oficial da cidade em 1994, por meio de uma lei do vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal e vice-presidente da Casa de Itália. Dia 17 de abril de 1881, os imigrantes italianos que viviam aqui naquela época se organizaram e fundaram essa associação chamada Círculo Italiani Uniti, que hoje deu origem à Casa de Saúde de Campinas. Mas era uma entidade que tinha não só finalidades sociais, mas também assistenciais. Essa entidade ela ajudava a socorrer as famílias de imigrantes que atravessaram o Atlântico, vieram para cá para construir suas vidas, mas que enfrentaram dificuldades, até fome. Então, essa data marca essa primeira organização dos italianos na cidade de Campinas. E o 17 de abril de 1978 marca a fundação da Casa de Itália, que dá sequência a essa organização, concurso de italiano, e é uma das organizadoras desse evento. A cerimônia também contou com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornario. Com todos os italianos que ficam aqui em Campinas, é muito importante de lembrar as nossas raízes, celebrar a cultura italiana. Então, é um evento particularmente importante para manter bem viva a cultura italiana. A comunidade italiana é uma comunidade muito grande aqui, né, na nossa cidade de Campinas, então é bastante significativo. Campinas tem 2 cidades irmãs, né, na Itália, então acho que nós temos muitas empresas italianas que estão aqui, então é uma relação importante do estado de São Paulo, do Brasil com a comunidade italiana, mas Campinas especialmente tem essas particularidades. Então a gente tem sempre renovado essa comemoração todos os anos com a comunidade italiana, é muito importante. Realizada sempre na segunda quinzena de abril, neste ano a Semana Italiana contará com 13 dias de atividades, com uma programação intensa e diversificada com muita cultura, gastronomia e tradições italianas. Na Casa de Itália nós vamos fazer a nossa tradicional polentata, ou polentata, que é maravilhosa, e a cultura, assim, a fé católica, a religião. Roma é o berço do catolicismo, né? Então uma das características do italiano é a sua devoção, a sua fé no catolicismo.
Então a gente sempre celebra uma missa em italiano para relembrar, né, a origem da nossa religião e também que marca muito um traço do povo italiano. Nós vamos ter um recital da ABAL, Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Lístricos, que vão mostrar uma das tradições da cultura italiana, a ópera, né? Então nós temos muitos compositores italianos que fizeram óperas maravilhosas e a ABAL vai recriar isso. Nós vamos ter também a entrega de um título de cidadão campineiro pela Câmara na Casa de Itália. A homenageada esse ano vai ser a Alexandra Caprioli. A família Caprioli, ela tem uma história muito rica na história da cidade de Campinas, então todo ano a comunidade indica, a Câmara aprova e a gente vai fazer a entrega dessa homenagem. Vamos ter no Castro Mendes também uma peça italiano, né, que mostra um pouco dessa característica da cultura italiana. A prova Tiradentes de ciclismo, que também é uma lei de minha autoria, porque o ciclismo na Itália é um esporte tão apaixonante quanto o futebol para os italianos. Então, são eventos que marcam um pouco da cultura italiana, das características da comunidade italiana. A comunidade italiana aqui, ela é muito forte, né? Ela está já há muitos anos, desde 1800 e pouco, e assim, tem uma tradição muito grande, né, no município, na construção, né, do município, e assim, faz jus, esses 3 dias faz jus, né, a essa participação. Eu fico muito feliz de poder, é uma alegria poder fazer parte de uma cidade que valoriza a cultura, minha família italiana, então tá aqui eu me sinto acolhido como se eu estivesse em casa. É uma alegria, está sendo uma festa muito legal, muita comida, muita mangia, muita felicità. E o calendário com as outras atividades da Semana Italiana você pode encontrar no site oficial da Prefeitura, que tem lá os endereços, horários e tudo mais. A gente lembra que até a próxima segunda-feira a gente tem aí, inclusive, como o presidente da Câmara mencionou, a prova de ciclismo, né, essa atividade aí que marca a Semana Italiana aqui em Campinas. E olha só, para você que é aí da região do Jardim Garcia, atenção. Estava marcado para hoje uma interdição na rua Vicente Bellocchio, mas ela foi transferida para amanhã. A INDEC vai bloquear totalmente o tráfego de veículos num trecho da via na altura do cruzamento com a rua Nilo Peçanha, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. O local, olha só, recebe uma obra de interligação da rede comandada pela Sanasa. Os trabalhos foram reprogramados em função de um rompimento que aconteceu agora de manhã lá na Avenida John Boy Dunlop. E com isso, por isso que esse local, todas as atenções foram lá para a John Boy Dunlop nessa segunda-feira. Também na região do Jardim Garcia, próximo ali à rua João Batista de Carvalho. E essa interdição lá na John Boy impacta temporariamente os itinerários das linhas 240 e 271 também. E amanhã, essa que vai acontecer na Vicente Bellocchio, ali na região do Jardim Garcia, com a Nilo Peçanha, também vai impactar ao transporte urbano. Agentes de mobilidade urbana da INDEC vão sinalizar as interdições e orientar os condutores e monitoram também o trânsito em toda a região. A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou a campanha de vacinação contra a gripe de 2025 e a meta aí é atingir 90% de cada grupo prioritário do calendário nacional de vacinação. As doses são aplicadas nos 68 centros de saúde aqui de Campinas. E no Câmara Serviço de hoje, você confere quem pode se vacinar e por que é importante esta proteção. A campanha
campanha de imunização contra a gripe começou na cidade com mais de 100 mil doses da vacina disponíveis só nesta primeira remessa. O Ministério da Saúde é o responsável por fornecer as doses aos estados para distribuição aos municípios. Diferente de alguns anos anteriores, esse ano a gente não tem escalonamento. Então, todos os grupos prioritários, em Campinas são cerca de 500 mil pessoas, já podem procurar pela vacina nos centros de saúde. Dentre eles temos os idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, trabalhadores da educação, da saúde, dentre vários outros. Não temos uma data para terminar a campanha, mas o importante é que as pessoas recebam a dose o quanto antes, porque a vacina demora aí de 2 a 4 semanas para fazer o efeito ideal. Então é importante que as pessoas já recebam a dose, para que naqueles meses de frio, de seca, onde os vírus circulam mais, que elas já estejam adequadamente protegidas. As doses serão aplicadas nos 68 centros de saúde de Campinas. Lembrando que não é preciso agendamento para receber a vacina contra a gripe. Basta procurar qualquer um dos 68 centros de saúde do município com documento de identidade e a caderneta de vacinação, se tiver. Sempre a partir das 8 horas até o horário de fechamento, exceto alguns centros de saúde que estão fazendo em outros equipamentos no território, Então temos uma igreja parceira, temos um centro de convivência. Daí nestes locais os horários são diferenciados, mas essas informações estão no nosso site. A vacina também pode ser tomada de forma simultânea com outros imunizantes. Até por isso que a gente pede que leve a caderneta de vacinação. A gente consegue fazer a avaliação, se tiver indicação de qualquer outra dose, a gente já faz ali naquele momento. Lembrando sempre aí que a população idosa, por exemplo, a partir de 60 anos, tem indicação da vacina Covid, que a gente recebeu há pouco tempo. Então já aproveite a oportunidade, já garanta a imunização para as duas doenças. A coordenadora do programa de imunização ainda reforça: a vacina é segura e eficaz contra os principais vírus da gripe em circulação, como influenza A e influenza B. A meta do município é atingir 90% de cada grupo do calendário nacional de vacinação. Ela protege contra as formas graves da doença, as internações e os óbitos. Então não é para a população ter medo da vacina, é para ter medo de ficar doente e parar no hospital. Se tem a vacina para proteger dessa doença, é importante que tome. No nosso site, vacina.campinas.sp.gov.br, lá tem todos os horários de funcionamento, os endereços das unidades, tem aquela ferramenta de busca vacina para verificar a disponibilidade das doses. Basta acessar o site ou entrar em contato com o centro de saúde. E a gente reforça que os endereços, contatos e informações atualizadas sobre a vacinação em Campinas estão disponíveis no vacina.campinas.sp.gov.br. Hora das notícias do Legislativo, que acontece na Câmara Municipal de Campinas, e a gente abre falando aí da 20ª reunião ordinária, porque a Câmara vai votar em definitivo nesta segunda-feira, entre as 13 propostas da pauta, o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que revoga dispositivos legais que atualmente vinculam o cargo de secretário municipal de habitação ao cargo de diretor-presidente da Coab Campinas. E agora, olha, nós vamos ver certinho quais são os projetos que estão na pauta. Eu vou pedir aqui para a gente colocar na tela os projetos, justamente para que a gente possa mostrar aí que são esses 3 projetos. A gente lembra que o projeto, esse que trata exclusivamente da questão da Coab, ele já foi aprovado em primeira discussão e agora, se aprovado em definitivo, ele segue para ser sancionado pelo prefeito. A gente lembra ainda que além desses projetos nós temos 12 outros e você pode acompanhar ao vivo aqui presencialmente vindo aqui até a Câmara pela entrada da Avenida da Saudade 1004 no bairro Ponte Preta. Ou se preferir, você pode também assistir a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Olha só, a Câmara Municipal de Campinas sediou uma reunião que aconteceu em defesa da universidade pública.
Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, se uniram vereadores, representantes de entidades e a comunidade para debater sobre ataques ocorridos na Universidade Estadual de Campinas. Como eu disse, esse é um ato de homenagem e reparação à Universidade Estadual de Campinas, ao IFISH, frente aos ataques fascistas, orquestrados, de difamação e intimidação, feito pelo vereador Vini Oliveira e os membros do MBL. Eles atacaram a universidade e a sua comunidade. Atacaram a universidade pública, em especial as ciências humanas, e tudo que as ciências humanas e a própria universidade representam em termos de produção de conhecimento e de cultura. O ato de desagravo mencionado pela parlamentar ocorreu às vésperas da aprovação das cotas trans. Logo na primeira parte da reunião, as parlamentares Fernanda Souto e Guida Calisto se manifestaram sobre o ocorrido. Que esse foi um movimento que articulou toda a universidade, os estudantes, os servidores, os trabalhadores, e que, graças a essa importante articulação, corajosa articulação, que partiu das pessoas que são mais marginalizadas na nossa sociedade, são as mais excluídas da nossa sociedade, essa articulação tomou uma forma gigantesca e conseguiu extrapolar os muros da universidade, pautar o debate na sociedade e, com isso, conseguiu ter uma vitória importantíssima para uma reparação histórica. Por isso, nós não vamos, de forma alguma, recuar, nós não vamos, de forma alguma, nos silenciar. Então, quero deixar aqui minha solidariedade aos mandatos das vereadoras que foram atacadas naquele ato da Unicamp, vergonhoso, né? Por isso que ataca uma instituição pública como a Unicamp. A Unicamp, nós temos que nos pautar em fortalecer aquele espaço, em trazer a Unicamp e entidades como a Unicamp mais próxima do nosso povo, da nossa periferia, e não atacar como foi atacada. Os vereadores Paola Miguel e Wagner Romão também participaram da reunião em apoio à universidade. Andréia Galvão, diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFISH, e o pró-reitor de extensão, Fernando Coelho, explicam o importante papel da universidade para a sociedade. Uma universidade que tem trabalhado de forma incessante nos últimos 10 anos para aumentar a sua diversidade. Uma universidade que, por meio do aumento da diversidade, se transformou e vem trazendo o primeiro lugar em ensino no sistema público universitário. Este é um ato de desagravo porque nós fomos atacados e ofendidos. Os ataques que nós sofremos, embora tenham ocorrido no IFISH, constituem um ataque a toda a universidade, e é fundamental que isso seja dito e redito. Ao longo da reunião, várias manifestações foram feitas em prol da universidade, da diversidade e das cotas. Mariana Conte encerrou a reunião em defesa da universidade pública e fez suas considerações finais. Essa foi uma reunião, um ato de desagravo à universidade. O que é o desagravo? O desagravo é uma reparação. Infelizmente, um vereador dessa casa, com pessoas ligadas ao MBL, que é um grupo conhecido por fazer provocações para ter likes na internet, atacou a universidade, difamando a universidade pública, atacou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, passou tinta branca no mural de lideranças racistas, de lideranças antirracistas, num evidente ato racista de supremacia branca, atacou símbolos da luta trans, cometeu violência política de gênero contra mim, contra a vereadora Paola. Então essa aqui foi um ato de reparação, porque é importante que a gente valorize a universidade pública e nós não vamos baixar a cabeça para o fascismo. A gente continua falando sobre a importância da Unicamp, mas dessa vez voltada à área da saúde, porque a Câmara cria frente parlamentar em defesa do vínculo da Unicamp com o Hospital Estadual de Sumaré. A iniciativa é da vereadora Fernanda Souto. A Câmara de Campinas criou uma frente parlamentar em defesa do vínculo entre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Hospital Estadual de Sumaré, o RES. A proposta surgiu da vereadora Fernanda Souto e pretende acompanhar o processo de renovação da ligação entre as entidades que, depois de 2 décadas,
teve o fim da vigência em dezembro de 2024 e a prorrogação até a metade deste ano. Nós estamos nessa luta em defesa da manutenção do vínculo entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré, por entender que, graças a essa parceria entre a universidade e o serviço de saúde, o hospital já foi considerado o melhor hospital público do país. A universidade garante qualificação para o hospital, também é um campo importante de práticas para os estudantes das áreas de saúde e residentes da Unicamp. Para ampliar ainda mais essa questão, esse debate e envolver a sociedade e os demais parlamentares aqui da nossa casa, nós fizemos a proposta de criação da frente parlamentar em apoio à manutenção desse vínculo, que é para ser mais um instrumento de qualificação desse debate, para mobilizar também os outros vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas em torno desse tema. Antes mesmo da formação da frente parlamentar, a Câmara promoveu uma audiência pública para ouvir e compartilhar as demandas e opiniões sobre o tema. Nós fizemos audiência pública aqui na Câmara, que lotou a Câmara, mais de 400 pessoas participaram, e essa audiência contou com a participação da direção da Unicamp, da diretoria executiva da área da saúde da Unicamp, dos estudantes, movimento estudantil, e nós conseguimos fazer um debate amplo sobre essa questão e trazer a importância da manutenção desse vínculo. Até a Secretaria de Saúde esteve presente com o Dr. Jorge Cury, representante da DRS, que é a regional aqui de Campinas. As frentes parlamentares têm a característica de contar com a participação das personalidades públicas, empresariais, mas também da sociedade civil. As atividades da frente, elas podem acontecer também fora da Câmara Municipal de Campinas. Então, num primeiro momento, nós estamos procurando os nossos vereadores aqui da casa, mas também vamos fazer articulação com vereadores da região metropolitana de Campinas, até porque o próprio Parlamento Metropolitano aprovou uma moção de apoio à manutenção desse vínculo. O vereador Luiz Rossini, nosso presidente da casa, que também é presidente do Parlamento Metropolitano, essa moção foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Sumaré, o vereador Hélio Silva. Então, já mostrando que existe uma disposição de vereadores e de parlamentares de fora da nossa cidade em compor esse debate. Atendendo à média complexidade, toda a região de Campinas se beneficia dos serviços do Hospital de Sumaré. É importante lembrar que esse hospital atende mais de 6 cidades aqui da região e é um hospital de grande porte e qualquer alteração que seja, qualquer alteração nessa gestão pode impactar profundamente a rede de saúde pública de todas essas cidades. Agora nós vamos falar sobre os projetos protocolados aqui no Legislativo Campineiro, porque olha só, um projeto de lei que foi protocolado aqui na Câmara quer garantir mais inclusão nas escolas e nas unidades de saúde da cidade. A proposta é do vereador Guilherme Teixeira e prevê a capacitação obrigatória de profissionais que atuam com crianças com autismo e síndrome de Down. Veja na reportagem. A inclusão começa com o preparo de quem acolhe. Pensando nisso, o vereador Guilherme Teixeira protocolou um projeto de lei que propõe a capacitação obrigatória de profissionais da saúde e da educação que atuam na rede pública de Campinas. A proposta autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com entidades públicas e privadas para viabilizar a formação técnica desses profissionais. Nós fizemos essa medida tendo em vista essa população que precisa de um atendimento mais especializado. Hoje existe o Prateia, que está ali na Unicamp, é um equipamento público do governo do estado de São Paulo que capacita profissionais, as famílias também, dá um amplo atendimento às pessoas portadoras do TEA, né? Que possuem o TEA. Então, o que acontece? Nós levamos esse profissional para dentro de uma instituição como o Prateia, capacitando esse profissional para lidar melhor com essa situação dentro de sala de aula ou até mesmo no sistema público de saúde, eu acredito que vai dar uma melhor qualidade no atendimento deles. A capacitação vai incluir temas como práticas pedagógicas inclusivas, desenvolvimento infantil e estratégias para ambientes adaptados. Além da capacitação, Guilherme Teixeira destaca o papel fundamental dos espaços lúdicos no crescimento emocional, cognitivo e social das crianças. Temos que também ter nas unidades essa questão também lúdica, tem os ambientes deles, eles têm estímulos diferentes, então nós precisamos cuidar
no total do cidadão e não apenas de um aspecto. E no caso desse projeto é capacitar para que o profissional que está na ponta atendendo, tanto o professor quanto o profissional da área de saúde, possa estar capacitado para atender de melhor qualidade esse cidadão que procura esses nossos serviços públicos. O vereador Igor Diego protocolou um projeto de lei que prevê o selo de promoção justa para estabelecimentos que adotam boas práticas comerciais em período de promoção. A proposta ainda vai passar pelas comissões permanentes e, se receber parecer favorável, deverá ser votada em plenário. Um projeto de lei apresentado pelo vereador Igor Diego propõe a criação do Selo de Promoção Justa, uma certificação voluntária para reconhecer estabelecimentos que adotam boas práticas comerciais em campanhas promocionais de grande apelo. A gente acompanha cada vez mais acabando as empresas caindo no descrédito, por exemplo, na Black Friday, Semana do Consumidor aí que está nesse mês, Natal. Então, a cada dia, empresas que utilizam desses períodos promocionais acabam não entregando o preço justo e aí a gente acaba tendo desconfiança, prejudicando as boas empresas que seguem as práticas e as normas que realmente valem a pena. Segundo o vereador, o objetivo é coibir práticas enganosas e incentivar uma relação mais transparente entre empresas e consumidores. O que nós estamos vendo é um aumento muito grande das vendas online, então a gente precisa ter no município de Campinas um incentivo para as empresas que realmente atendam às necessidades, que estão cumprindo com os verdadeiros descontos, aquilo que é bom para o cidadão. Para receber o selo, as empresas precisarão seguir alguns critérios, como explica o parlamentar. A empresa deve comprovar algumas transparências, por exemplo, ela deve comprovar que os preços delas nos últimos meses realmente teve uma queda no mês da campanha. Nós temos que ter também um comprovante que a empresa vem praticando uma faixa de preço que atenda à necessidade do que ela está anunciando, e aí sim ela pode entrar com um pedido do selo de empresa que cumpre, né, realmente as promoções aí, o selo de promoção justa. O selo poderá ser usado em materiais publicitários, agregando valor à imagem das empresas participantes. A proposta será regulamentada pelo Poder Executivo, que vai definir as diretrizes de implementação e concessão da certificação. Lá eles poderão discutir a melhor forma e regulamentar através de um decreto, indicando qual secretaria seria responsável para a elaboração desse selo e também acompanhamento dessas regras, né, que no caso se tornariam lei. A gente lembra que o projeto, antes de ir para o prefeito sancionar ou não, ele tem que ser aprovado primeiramente na legalidade, em segunda discussão é o mérito, aí se aprovado nesses dois momentos, aí segue para a sanção do prefeito e quando virar lei, como o vereador explicou aí, precisa ainda ser regulamentado. Um simples teste de glicemia feito logo no primeiro atendimento de emergência pode salvar vidas. Pensando nisso, o vereador Dr. Ianco protocolou um projeto de lei na Câmara de Campinas que torna obrigatória a medição dos níveis de açúcar no sangue em hospitais, pronto-socorros e unidades de saúde do SUS. O projeto de lei de autoria do vereador Dr. Ianco quer garantir que o teste de glicemia capilar seja feito logo nos primeiros procedimentos médicos, sempre que houver indicação clínica. A proposta abrange hospitais, UPAs, pronto-socorros, unidades da rede municipal e também as conveniadas ao SUS em Campinas. É um marco aí para a gente realmente melhorar o atendimento, né, dos nossos pacientes aqui da cidade de Campinas, né, dos usuários do serviço público de urgência e emergência. Eu acho que a diabetes é uma doença muito importante, que acomete muitas pessoas, e eu acho que a verificação, né, precoce, né, dessa doença, que é fatídica, realmente ela é mortal, né, e silenciosa, como eu falei na tribuna. Então realmente acho que é um marco para a nossa cidade. Essa verificação pode ajudar de forma sobremaneira os pacientes aqui na cidade.
Com o teste obrigatório nas emergências, a expectativa é detectar mais casos e começar o tratamento o quanto antes. Um passo simples, mas com impacto direto na saúde pública, é o que ressalta Dr. Ianco, que também reforça a importância da prevenção e controle da doença. Prevenção, volto a dizer, rápido, de baixo custo e que muitas pessoas, infelizmente, não sabem, não conhecem esse diagnóstico. Então, às vezes a pessoa está procurando com uma infecção de urina, com uma infecção pulmonar, mas ela tem a diabetes e a diabetes é a causadora dessas infecções. Então, a pessoa vai ser tratada de um problema que ela desconhece, ou seja, ela está tratando uma pneumonia e ela está tendo essas pneumonias de repetição, infecção de urina por conta da diabetes. Então, uma vez descobrindo que ela é diabética, ela começa a tratar a diabetes e a saúde dela vai melhorar como um todo. É impressionante como nós vamos ter muito benefício com isso. O projeto determina ainda que o teste seja incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da Secretaria Municipal de Saúde. A diabetes, ela leva a todos os outros problemas vasculares. Então ela pode trazer problemas renais, problemas cerebrais, problemas cardíacos, problemas arteriais. Então é uma doença silenciosa que vai consumindo a pessoa e lesionando a pessoa como um todo. Então ela é realmente uma das maiores causas indiretas de mortalidade, né? Ela pode causar cegueira. Então assim, os problemas causados pela diabetes são inúmeros. A gente realmente tem um medo, né? Nós como médicos temos muito receio realmente das pessoas que têm diabetes. E diagnosticar precocemente pode ser decisivo para uma qualidade de vida e salvar realmente a vida dessas pessoas. Hoje a gente fala aqui de futebol, mas especialmente, claro, dos times de Campinas. De volta à Série C do Brasileirão, depois de 35 anos, no sábado, a Ponte Preta foi até Florianópolis e empatou em 1-1 com o Figueirense no Orlando Scarpelli pela primeira rodada da competição. Com o resultado, a Macaca somou o primeiro ponto no campeonato. Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o Retrô no sábado, às 4h, no Moisés Lucarello. E no domingo, em jogo de 5 gols no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani perdeu por 3-2 para o Maringá na estreia da Série C. Com o resultado, o Bugre terminou a primeira rodada da Série C na parte de baixo da tabela e vai em busca da reabilitação diante do Brusque em Santa Catarina, também no próximo domingo, às 4h. Agora a gente vai falar um pouquinho de economia. Olha, anota aí todas as dicas que semanalmente nós trazemos aqui na ponta do lápis. Porque em março começou o programa Crédito do Trabalhador, que é um empréstimo consignado para os trabalhadores no regime CLT. E o Rafael Turati conversou com um especialista e vai contar pra gente como funciona, prós e contras desse novo modelo. Confira no Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre o empréstimo consignado CLT. Por isso eu estou aqui com o José Augusto Ruas, coordenador do curso de Economia aqui da Facamp. Professor, o mundo do crédito, ganhou uma nova linha, o crédito do trabalhador, uma modalidade de empréstimo consignado CLT, também conhecido como crédito privado, Para a gente começar, para o pessoal que está em casa entender o que é esse empréstimo consignado CLT ou também conhecido como consignado privado? Muito bem, na verdade, acho que a primeira coisa, o Brasil já está acostumado, já tem mais de 20 anos, que a gente tem o consignado tradicional. Mas quando a gente olha para a história desse consignado, a gente observa que a maior parte das pessoas que acabaram contratando são os aposentados, que tem mais de 200 milhões de aposentados usando o consignado, porque era muito mais fácil conseguir. Para o trabalhador com carteira assinada, você dependia de alguns convênios que as empresas tinham que fazer com bancos, então era um crédito consignado mais amarrado. O que é o consignado?
Basicamente é um crédito, um empréstimo que a pessoa pega e que cujas parcelas serão descontadas direto na sua folha de pagamento. Então ele já recebe o salário descontado dessas parcelas, o que para o banco é uma garantia, uma segurança, né? E diante dessa segurança, em geral, o banco consegue oferecer taxas de juros menos altas do que o padrão, né? O Brasil tem um padrão de taxas de juros muito altas e toda vez que você consegue reduzir um pouquinho, né? Todo mundo que pega dinheiro emprestado, como todo mundo no Brasil, na verdade, 3/4 dos brasileiros pegam crédito, então todo mundo já sabe desse peso e o consignado ajuda a diminuir um pouquinho disso. E para quem serve essas linhas de crédito? São pelas pessoas contratadas apenas por quem trabalha ativamente sob o regime CLT? Fundamentalmente é para quem está no regime CLT. Tá? Na verdade, o governo vem anunciando, ainda as regras estão exatamente claras quando você olha nos jornais, né? Ele fala, tem a MEI, mas no fundo tem gente que fala, não, é o contratado pela MEI, né? Mas fundamentalmente o público que vai ser atingido é quem tem CLT, que é, como eu mencionei antes, já era um alvo do consignado anterior, mas pelas regras que você tinha antes, pela lógica de funcionamento, não era fácil, era burocrático e muito amarrado em geral a uma instituição só. Hoje você tem mais opções. E o pagamento das parcelas ocorre de forma automática e mensal? Exatamente. Então essa já é o primeiro alerta, já para quem optar por esse formato de crédito, né? Você não tem margem para optar se vai pagar ou não. Se você tiver algum mês apertado, você vai continuar mais apertado agora, porque o seu salário já virá descontado dessa parcela. E além disso também está previsto o uso de 10% do saldo do fundo de garantia, né? Isso, essa é uma das inovações. Na verdade, eu somaria a esses 10% também a possibilidade de usar a multa rescisória, até 100% da multa rescisória se você for demitido, né? Então essa é uma das inovações, por quê? Porque no fundo dá mais uma garantia para os bancos, né? Vamos comparar aqui com o caso dos aposentados, né? O aposentado, o risco maior para o banco é o risco de morte, né? O aposentado vai seguir recebendo aquela aposentadoria do governo, a aposentadoria não vai parar de acontecer até o momento em que ele for a óbito. Então, no fundo, o aposentado é super seguro para o banco. O risco dele, no fundo, é de o governo não pagar, que é beira zero, né? Ou vamos dizer, é zero, né? Então, no fundo, é o crédito mais garantido para o banco. Por isso que as taxas de juros, em geral, são bem mais baixas do que outras modalidades. No caso do trabalhador CLT, ele corre o risco de ser demitido e não ter como pagar o banco. Então, você criou esse outro mecanismo que dá uma segurança adicional para o banco, que são até 10% do fundo de garantia, a multa rescisória em até 100%, ou seja, se o empregado for demitido, esses valores o banco pode usar como forma de quitar aquela dívida, tá? E caso a pessoa não consiga quitar com esses valores, ela vai voltar a pagar depois que ela retornar ao CLT. E esses valores vão ser reajustados, obviamente, aquela dívida permanece ao longo do tempo, né? Aí a pessoa, obviamente, também pode ir ao banco e tentar renegociar esse resto da dívida também. E o professor, em que outras situações também consigo usar o FGTS para contratar empréstimos? O FGTS ele tem uma função tradicionalmente, né? O FGTS até há pouco tempo atrás ele era, como a gente fala, travado, né? É um direito do trabalhador, né? Que ficava armazenado como um instrumento em geral de crédito bastante ligado ao setor habitacional, né? Então vou falar meu crédito habitacional foi ligado ao FGTS. Então eu saquei, quando eu fui construir uma casa, eu saquei uma parte do meu fundo de garantia como parte da entrada para o banco, para a Caixa Econômica à época, né? E aquilo ajudou a compor um saldo para o meu financiamento imobiliário. Era uma das únicas formas até há poucos anos atrás de você acessar esse fundo, fazer um investimento habitacional, ou uma construção, ou uma compra de um imóvel, né? A segunda forma é quando você é demitido, né? E aí essa era uma proteção do trabalhador, né? Essa é uma coisa típica do Brasil, não são todos os países que têm, na verdade a minoria dos países tem, que é um saldo que em geral é uma proteção. Se você for demitido, a sua empresa quebrar ou alguma outra coisa nesse sentido, você tem um valor que foi depositado e que te ajuda a transitar entre um emprego e outro. Isso dá uma estabilidade para o trabalhador e em geral dá uma estabilidade para a economia. Há poucos anos atrás foi inventado também o saque aniversário, que é uma forma do trabalhador de fazer saques pontuais ao longo dos anos, né? Então, anualmente ele pode sacar um valor. Então, foi se abrindo uma janela para o trabalhador acessar esses recursos, também como forma de aumentar o consumo, né? Era um valor que tinha lá
às vezes ficava parado por muito tempo, o governo foi aos poucos liberando isso para poder ativar o consumo. E essa medida que o governo está fazendo agora, nesse momento, também tem essa função de impedir que as elevações de taxa de juros, nesse momento, acabem diminuindo o consumo ou atrapalhando demais a vida financeira do trabalhador. Falando dos juros, né? Quais são os juros do empréstimo consignado CLT? Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes desse novo arranjo, porque basicamente o trabalhador vai receber algumas propostas, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, imagino, mas sobre como ele faz isso. Ele vai num aplicativo, né? E aí ele permite aos bancos usar as informações do que a gente chama de e-social, que é onde estão as informações do fundo de garantia, as informações dele de salário, ou seja, o banco vai ter acesso a essas informações e consegue enviar em até 24 horas uma proposta para ele, ó, dadas as suas condições, eu te dou esse valor com essa taxa de juros, e isso pode chegar até 80 bancos. Então a grande vantagem para o trabalhador é que ele vai ter, ao contrário do que ele tinha no modelo anterior, ele vai ter uma oferta grande, né? E o governo espera que com a concorrência entre os bancos ofertando, você vai ter taxas de juros menores, né? Ainda é muito incipiente para dizer quais são as taxas, né? Mas hoje o consignado para o aposentado está um pouquinho acima de, vou falar um valor meio geral aqui, 2% e pouco ao mês. Né? Quando você vai olhar para crédito direto ao consumidor, né? Ou o juro do cartão de crédito, que é o maior de todos, em geral eles ficam 3 ou 4 vezes maior do que isso. Né? Então, a ideia do governo é conseguir fazer com que o trabalhador consiga sair de outras formas de crédito mais onerosas. Sair do cartão de crédito, sair do crédito de juro, do cheque especial, que em geral esfaqueiam o trabalhador. E como você falou, né, para contratar esse empréstimo consignado para o CLT é pelo aplicativo, né? É pelo aplicativo. Na verdade, é pela carteira de trabalho digital, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? É importante que a população fique atenta, porque sempre vai aparecer alguém querendo dar golpes com esses novos modelos. Sempre tem. Então, certifique-se que você está ligado na plataforma, que é ligado ao eGov, que é ligado ao governo, essa instituição. Isso é fundamental para você garantir esse resultado. E o professor, quanto posso contratar com o consignado privado? Tem um valor? Não tem um valor estabelecido. Na verdade, ele é uma função daquilo que você tem no seu fundo de garantia e uma função do quanto é o seu salário. Né? Então, o banco vai te oferecer uma proposta de acordo com esses percentuais. Né? Então, obviamente, o banco vai limitar isso. O que tem de limites já estabelecidos é esse que você tinha mencionado, né? Dos 10% do fundo de garantia. Mas, adicionalmente, também tem o limite de até 35% do salário como limite para você conseguir se comprometer com as parcelas. Contratei o consignado privado e eu fui demitido. E agora, professor? Essa é uma situação que a gente não gosta de desejar para ninguém, né? Porque, de fato, você vai ficar com uma dívida que você precisa pagar e você esperava que ia pagar com um salário que você não tem mais, né? Então, voltamos para aquela situação que eu acabei de mencionar. O banco vai, nesse momento, acessar 10% do seu fundo de garantia e vai acessar sua multa rescisória. Então, você já perde aí, nesse momento, uma parte dos recursos que você receberia nessa demissão. Então, é uma situação pior do que você tinha sem essa dívida, né? E aí, o problema todo com esses valores, já foi possível quitar ou não? Se não foi possível quitar, aí você vai permanecer com essa dívida. Aí uma dica pessoal, se você tiver como quitar essa dívida nesse momento, tiver algum outro valor, ou mesmo com o restante do seu fundo de garantia, né, você vai ter ainda o seguro-desemprego, né, se você tiver em vistas uma outra situação profissional, talvez valha a pena quitar essa dívida. Se não, essa dívida vai ser atualizada e o banco vai voltar a cobrar de você quando você voltar a ser empregado novamente. Né? Obviamente os juros vão continuar correndo, atualizações vão continuar correndo e essa dívida vai se tornar maior, né? Então é muito importante que você não tome esse crédito, se você não precisar, claro, e você tiver riscos de ser demitido. Já tem um empréstimo consignado, eu posso fazer uma portabilidade para o consignado privado? Essa eu acho que é uma das questões fundamentais nesse momento, tá? Porque a gente pode olhar para esse consignado como uma porta para um novo crédito, sempre. Né? Eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma geladeira nova, e eu vou acessar esse dinheiro que apareceu para mim. Né? Mas eu costumo dizer que quando aparecem oportunidades de juros mais favoráveis, a primeira conta que você tem que fazer é se você consegue diminuir
outras dívidas com juros que você tem. Né? Então, se você já está num consignado, ou se você está num outro formato de dívida com juros maiores, busque essa portabilidade ou busque a troca dessa dívida pelo consignado com juro menor. Né? Então, a dívida fica. A questão fundamental é, quando você pedir as propostas, fique atento ao que ele chama de custo efetivo total. Vai aparecer lá CET ou aparecer como custo efetivo total. Esse é o juro que você vai pagar efetivamente. E compara com os juros que você tem de outros créditos, outras dívidas que você tem. Se for menor e você tiver condição, troca essas dívidas. Eu acho que essa talvez seja uma das coisas que o governo está mais interessado em ajudar o trabalhador nesse momento. Permitir que ele possa sair de um juro muito alto e ir para um juro um pouco menor, né, numa situação que a economia deve ter um pouquinho menos de crescimento nesse ano. E como que a pessoa faz para ver se essa alternativa pode ser interessante para ela? O que ela tem que ver? Fundamentalmente é o juro que ela está pagando. Tá? O prazo e outras variáveis são importantes, mas olhar para o juro. Né? E o custo efetivo, em geral, envolve o juro e outras taxas que o banco coloca ali. Então, tem bancos que podem cobrar taxas maiores e um juro menor, mas lá no custo efetivo total vai estar esse valor. E aí ele precisa comparar a mesma variável com outras dívidas que ele tem. Né? Se ele não souber, vai no aplicativo onde ele fez isso, vai no banco, vai na agência onde ele tiver. É muito importante porque o endividamento, eu falei há pouco, né? 75% dos brasileiros, 76% dos brasileiros têm dívidas e 28% estão inadimplentes, ou seja, não estão conseguindo pagar. E qual que é o impacto desse programa agora no mercado de crédito atual do Brasil, professor? Eu diria para você que é muito difícil fazer uma previsão efetiva, tá? E o jogo que a gente tem hoje, basicamente, é essa dupla dimensão que eu mencionei há pouco. Né? A gente pode olhar ele como uma forma de trocar dívidas, então o trabalhador conseguir sair de uma dívida mais cara para uma dívida menos cara, né? E o estoque de dívida não mexe tanto, mas ao mesmo tempo ele consegue pagar melhor. A outra ele continua endividado lá na outra e pega uma outra dívida, né? E isso pode gerar, esse é um potencial de risco maior, né? Do endividamento do brasileiro crescer ainda mais, né? E ele somar dívidas no momento em que a taxa de juros está crescendo. E aí esse é um cenário preocupante. Agora, é muito imprevisível, né? Então essa conversa que a gente está tendo com o nosso telespectador é importante para avisá-lo, olha, não é o momento necessariamente para você fazer muitas dívidas adicionais do ponto de vista da economia, da dinâmica da economia. Então esteja atento, né? Se você puder troca a dívida. Se você precisa desse crédito nesse momento, né, escolha muito bem a taxa de juros e se endivide o mínimo necessário. Professor, para a gente terminar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa sobre o empréstimo consignado CLT? Eu reforçaria as coisas que eu mencionei, né? Então fique muito atento ao contexto do seu emprego, né? A gente sabe que ninguém espera ser demitido, muitas vezes as demissões vêm de maneira de surpresa, né? Mas a gente tem um primeiro semestre de 2025 que promete ser de menor crescimento econômico do que nos anos anteriores. Então é possível que algumas empresas sofram um pouco e façam algumas demissões. Então se você já está vendo que a tua empresa está numa situação que possivelmente pode pintar uma demissão, fique atento e não pegue dívidas novas. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas explicações e também orientações para o pessoal que está em casa, viu? Mais uma vez, muito obrigado, viu, professor? Prazer. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Hoje o tempo amanheceu um pouco mais frio, com o sol entre algumas nuvens. Para esta terça-feira, de acordo com o Climatempo, olha só, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer e muitas nuvens à tarde e à noite. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. Então, olha, tem gente já tirando o casaco aí do guarda-roupa, tirando uma cobertinha um pouquinho mais fina, porque nós estamos no outono
e isso deve permanecer ainda esse ventinho da manhã, e depois a gente sempre tem aquela data que esquenta um pouquinho durante o dia. Bom, e assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje, lembrando que daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que analisa projetos que tramitam na casa. Entre eles, a proposta que institui a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara de Campinas. Você pode participar vindo pessoalmente até o plenário, que fica na Avenida da Saudade 1004, a entrada, ou então assistir a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Uma boa tarde, continue com a nossa programação.